Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Brendo Souza e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Manual dos Investidores. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o último aumento anunciado na nossa taxa Selic, um aumento que ocorreu na última quarta-feira, anunciado pelo Copom, e como que esse aumento da Selic vai influenciar no nosso consumo e principalmente como que esse aumento vai influenciar nos nossos investimentos, nos principais investimentos de renda fixa e na conhecida poupança. Então fica ligado até o final desse vídeo aqui que eu tenho certeza que vai ser um conteúdo que vai te ajudar bastante. Então vamos lá pro vídeo. Bom, como eu havia dito, na última semana o Copom, Comitê de Política Monetária, eles anunciaram mais um aumento da nossa taxa Selic, elevando a Selic de 7,75% ao ano para 9,25% ao ano, um aumento aí considerável de 1,5 ponto percentual. E como a Selic subiu, o CDI, que é uma taxa gerada por bancos, também se elevou, tá? O CDI antes estava em 7,65% ao ano e agora está em 9,15% ao ano. Então, quando a Selic sobe, o CDI, por consequência, também sobe. Então, a Selic foi para 9,25% ao ano e o CDI foi para 9,15% ao ano. Bom, e esse aumento anunciado pelo Copom na nossa taxa Selic foi o 7º aumento da Selic somente neste ano de 2021. Só lembrando que ela começou o ano em 2% e agora vai fechar o ano em 9,25% ao ano. E todo esse aumento da Selic ao longo desse ano foi uma tentativa do governo, do Banco Central, de frear a inflação que foi crescente ao longo dos últimos 12 meses. Só para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses a inflação, o IPCA, ele ficou acima dos 10%, então é uma inflação bem alta aí, considerando a nossa economia. E nos últimos meses, como você observa nesse gráfico, a inflação ela só vem subindo a cada mês. Então, como é a tentativa de barrar essa inflação, o que o governo faz? O que o Banco Central faz? Eles elevam a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia. Então, com o aumento da Selic, o consumo pela população, pela sociedade em geral, ele tende a diminuir. E com a diminuição do consumo, a inflação ela tende a ficar controlada. Bom, e esse aumento da nossa taxa Selic, ele influencia não só o nosso consumo, o consumo da sociedade em geral, como também influencia na rentabilidade de alguns investimentos de renda fixa. Como você sabe, grande parte dos investimentos de renda fixa, eles têm a sua rentabilidade atrelada ou a Selic, ou CDI, ou a própria inflação. Então, quando algum desses indicadores muda, toda a rentabilidade desses investimentos também muda. E, para você também ter uma ideia, a caderneta de poupança, um conhecido investimento aí que ainda é muito usado no dia de hoje, um investimento muito ruim, diga-se de passagem, ela também tem a rentabilidade que depende da nossa taxa Selic. E a rentabilidade da poupança ela é dividida em dois cenários. E o primeiro cenário, para você ter uma ideia, é quando a Selic está igual ou abaixo de 8%. E nesse primeiro cenário, com a Selic igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a poupança ela rende exatamente 70% da Selic. E o segundo cenário é quando a Selic está acima de 8,5% ao ano. E nesse segundo cenário, a poupança ela rende aproximadamente 0,5% ao mês. Bom, e caso você tenha notado, antes desse aumento anunciado na nossa taxa Selic, a Selic estava em 7,75% ao ano. Logo, a caderneta de poupança estava rendendo de acordo com o primeiro cenário, com o cenário da Selic igual ou abaixo de 8,5%. Então, quando a Selic estava lá em 7,75% ao ano, a poupança estava rendendo 70% desse valor, 70% da Selic. Mas com esse último aumento da Selic, com a Selic indo para 9,25% ao ano, a rentabilidade da poupança ela também muda. Então ela sai do primeiro cenário e vai para o segundo cenário, que é o cenário com a Selic acima de 8,5%. E nesse cenário com a Selic acima de 8,5%, como é o nosso cenário atual, a poupança ela vai render exatamente 0,5%, aproximadamente 0,5% ao mês, dando uma rentabilidade aí anual de 6,17% para a nossa poupança. Então, com a Selic nesse patamar de 9,25% ao ano, ou seja, acima de 8,5%, como diz aquele segundo cenário, a poupança, nossa caderneta de poupança, ela vai render aproximadamente 0,5% ao ano, ou, totalizando o ano todo, 6,17% ao ano. Então, você percebe que com o aumento da Selic, quanto mais a Selic subir, mais, digamos assim, mais negativo vai ser investir na poupança, porque quanto mais a Selic subir, maior vai ser a diferença entre a rentabilidade dos investimentos atrelados à Selic ou CDI e a nossa poupança, porque quanto mais a Selic sobe, maior vai ser a rentabilidade desse investimento e quanto a Selic acima de 8,5% vai fazer com que a poupança renda apenas 0,5% ao mês, totalizando aí em torno de 6,17% ao ano. Então você percebe que quanto maior for a Selic, menos atrativo vai ser a nossa caderneta de poupança. Hoje em dia ela já é um investimento muito ruim e com esse aumento da Selic ela vai se tornar cada vez mais um investimento que vai te trazer ganhos ali bem próximo à inflação. Então a poupança ela continua sendo um investimento muito ruim no mercado financeiro. Bom, e para ilustrar como que vai funcionar a rentabilidade de alguns investimentos de renda fixa
que são atrelados ali a Selic ou CDI. E como que vai funcionar essa nova rentabilidade da poupança? Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns investimentos de renda fixa e a poupança para a gente ver como que vai funcionar essa rentabilidade nova, com a Selic a 9,25% ao ano e com o CDI a 9,15% ao ano, e a poupança rendendo nessa nova regra, rendendo ali aproximadamente 0,5% ao ano. Então a gente vai para o nosso computador e a gente vai ver esses investimentos juntos na prática, como que funcionaria o investimento ao longo de um ano nesses títulos de renda fixa e na poupança. E antes da gente ir para o nosso computador, eu preciso estabelecer com você algumas premissas básicas para você entender um pouco essa tabela que eu vou te mostrar daqui a pouco, que eu usei um exemplo investindo R$10.000 no prazo de um ano, usei a Selic em 9,25% ao ano. Lógico que ela vai mudar e daqui a uns meses ela pode aumentar, que é uma expectativa aí do Banco Central, mas para efeito de exemplo, para efeito de simulação, eu usei a Selic fixada em 9,25% ao ano, usei o CDI em 9,15% ao ano e usei uma inflação, um IPCA projetado para o próximo ano, em 5% ao ano, que é um IPCA, que é uma inflação projetada pelo Banco Central no seu último boletim Focus. Então, são essas premissas que eu preciso te falar antes da gente ir para a tabela, que é um investimento de R$10.000 ao longo de um ano, com a Selic a 9,25% ao ano, com o CDI a 9,15% ao ano e com uma inflação projetada para os próximos meses, para os próximos 12 meses, de 5% ao ano. Então, vamos lá para a nossa tabela para a gente ver como que vão funcionar alguns desses investimentos de renda fixa e a poupança. Bom, e agora a gente está aqui na tela do nosso computador. Eu fiz essa tabela aqui simplificada para a gente fazer essa nossa simulação dos nossos investimentos, né? Então aqui eu separei em investimento, que é o título que a gente vai usar, a rentabilidade líquida nominal, que é uma rentabilidade já deduzida do imposto de renda dos investimentos que a gente vai ver aqui, o valor total acumulado depois de um ano, e a rentabilidade líquida real, que é uma rentabilidade, digamos assim, descontando a inflação nesse período de um ano, certo? Então, investimento, rentabilidade líquida, que é aquela descontada do imposto, valor total acumulado e a rentabilidade líquida real, que seria uma rentabilidade descontada da inflação em um ano. Então, o primeiro investimento que eu trouxe aqui é a poupança, com uma rentabilidade líquida nominal de 6,17% ao ano. Só lembrando que a poupança ela é isenta de imposto de renda, certo? Então, todo ganho bruto que você tem é um ganho líquido. Então, investindo R$10.000 na poupança, depois de um ano, você vai ter um valor total acumulado de R$10.617 e uma rentabilidade líquida real de 1,11% em um ano. Então você vê que a poupança ela chega a ganhar, por assim dizer, da inflação, mas fica mais ou menos aí que meio que no 0 a 0 com a inflação. Então você nem perde dinheiro, nem perde poder de compra, nem ganha um poder de compra tão considerado assim, caso você deixe seu dinheiro investido na poupança. E o segundo exemplo, ou alguns outros exemplos que eu trouxe aqui, são Tesouro Selic, fundos DI. O Tesouro Selic, como você conhece, é um título do Tesouro Direto. Fundos DI são fundos de investimentos que investem no Tesouro Direto Selic. Então o Tesouro Selic e fundos DI têm praticamente a mesma rentabilidade em um ano. O SCR 100% é uma conta remunerada que renda 100% do CDI, certo? Como a conta do Nubank, por exemplo. E um CDB 100% do CDI também. Então, por que eu deixei esses 4 investimentos agrupados? Porque eles têm praticamente a mesma rentabilidade, certo? Tesouro Selic e fundos DI têm a mesma rentabilidade exata. Conta remunerada e CDBs 100% do CDI têm a mesma rentabilidade. E esses 4, eles rendem praticamente a mesma coisa. Selic e CDI, para efeito de investimento, para efeito de prática, eles te entregam a mesma rentabilidade, certo? Então, por isso que eu agrupei esses 4 investimentos na mesma área. Então, eles teriam uma rentabilidade líquida nominal ao longo de um ano de 7,54%, certo? Aqui é deduzindo imposto, e depois de um ano de investimento. Esses investimentos sofrem incidência de imposto de renda. Então, investindo R$10.000, você teria R$10.754, o valor total acumulado depois de um ano, e uma rentabilidade líquida real de 2,42% em um ano. Então, você vê que mesmo com esses investimentos tendo incidência de imposto de renda, você ainda tem uma rentabilidade líquida real bem acima da nossa poupança, certo? Então aqui você já começa a ter um certo ganho do investimento em relação à inflação. Então você percebe que esses investimentos de renda fixa, com o aumento da inflação, com o aumento da taxa de juros, da Selic, por exemplo, eles já se tornam bem mais atraentes, certo? Em relação à poupança, e você já deixa de perder dinheiro, já deixa de perder o seu poder de compra para a nossa inflação. Então, caso você queira investir o seu dinheiro de maneira segura e queira uma opção mais rentável que a poupança, o Tesouro Selic, ou uma conta remunerada como a conta do Nubank, ou um CDB 100% do CDI, já passam a ser opções bem interessantes, caso você queira investir o seu dinheiro, tendo ali uma certa rentabilidade, como você vê que é uma rentabilidade acima da inflação e bem acima da poupança, né? Então, esses exemplos aqui, como Selic, como CDB e como uma conta remunerada, são ótimos exemplos para o investidor conservador, para você que quer investir o seu
seu dinheiro de maneira segura e quer ter uma certa rentabilidade, quer ter um certo ganho. Então são boas opções para você investir o seu dinheiro de maneira segura, tranquila, e são investimentos bem simples de serem acessados e de serem entendidos. Bom, e o terceiro exemplo aqui, por assim dizer, né, que eu trouxe, foram LCIs e LCAs que rendem também 100% do CDI. LCI e LCA, caso você não conheça, são letras de crédito, certo? A LCI é a letra de crédito do setor imobiliário e a LCA é a letra de crédito do agronegócio. E aí, quando você investe no LCI e no LCA, o seu dinheiro vai para esse setor imobiliário, no caso da LCI, e do setor agrário, no caso da LCA. Caso você queira conhecer um pouco mais sobre esses investimentos, a gente conversou sobre eles no vídeo que tem aqui sobre renda fixa, certo? Com tudo que você precisa saber sobre a renda fixa. Vai estar passando aí em cima, caso você queira dar uma olhada nesse vídeo. E um aspecto legal de uma LCI e de uma LCA é que são investimentos isentos de imposto de renda. Então, todo o ganho que você tem bruto nesse investimento é um ganho líquido que você vai levar para a sua carteira de investimentos. Então, a rentabilidade líquida nominal de uma LCI e de uma LCA é de 9,15% ao ano, exatamente 100% do CDI, e caso você invista R$10.000, você vai ter um valor total acumulado de R$10.915 acumulado ao longo de um ano. E uma rentabilidade líquida real de 3,95% em relação à inflação. Então você vê que uma LCI e uma LCA 100% do CDI já se torna um investimento bem atrativo e que já te entrega uma rentabilidade líquida real bem acima da poupança, né, como a gente pode ver, e uma rentabilidade líquida real bem interessante, ou seja, você já tem um certo ganho em relação à inflação. Bom, e agora a gente vai falar de alguns investimentos híbridos, que eu também trouxe aqui alguns exemplos de investimentos híbridos, para você ter esse efeito de comparação também. O que é um investimento híbrido? É um investimento que tem uma parte fixada, que tem uma taxa de rentabilidade fixada, e uma outra parte pós-fixada. Só lembrando que taxas pós-fixadas são taxas que podem mudar ao longo do tempo. Um exemplo de taxas pós-fixadas: a Selic, o CDI e o IPCA são as taxas pós-fixadas mais usadas nos investimentos de renda fixa. E os investimentos de renda fixas híbridos são investimentos que têm taxas pré-fixadas e pós-fixadas na sua rentabilidade. E aí eu trouxe o primeiro exemplo aqui do Tesouro IPCA mais 2026, com a rentabilidade de IPCA mais 5% ao ano. Só lembrando que o IPCA que eu estou usando nesses exemplos, a inflação, né, que eu estou usando nesses exemplos, também é de 5% nos próximos 12 meses, como diz o boletim Focus do Banco Central. Então, o Tesouro IPCA mais 2026 vai ter uma rentabilidade líquida nominal, que é aquela descontando do imposto de renda, de 8,25% ao ano, um valor total acumulado investido de R$10.000 de R$10.825 e uma rentabilidade líquida real de 3,09% ao ano. Um outro exemplo que eu trouxe aqui é de um CDB que também rende IPCA mais 5% ao ano. E como você vê, ele também vai ter a mesma rentabilidade líquida nominal do nosso primeiro exemplo, também vai ter o mesmo valor total acumulado de R$10.825 e a mesma rentabilidade líquida real de 3,09% ao ano. E o nosso terceiro exemplo aqui também é uma LCI e uma LCA, como eu havia dito, que são investimentos isentos de imposto de renda, que também vai render o IPCA mais 5% ao ano, ou seja, vai te render nominalmente 10% ao ano, já que ele não tem dedução de imposto de renda. E caso você invista R$10.000 nessa situação, você teria um valor total acumulado de R$11.000 e uma rentabilidade líquida real de 4,76% ao ano, que já é uma rentabilidade líquida nominal real bem robusta, né? Você já teria um certo ganho, um ganho bem acima da nossa inflação, do nosso IPCA. Então esses foram os nossos exemplos que eu quis trazer para o nosso vídeo de hoje. Foi só para te ilustrar como que esse aumento da Selic e, consequentemente, do CDI afetariam o seu investimento, como você percebe. Caso a Selic e o CDI subam, alguns dos principais investimentos de renda fixa, eles vão sofrer algumas alterações nas suas rentabilidades, tá bom? Uma outra coisa que eu quis trazer com esses exemplos foi que a poupança, ela se torna cada vez mais negativa, digamos assim, ao seu investimento, certo? Então, como eu te falei ao longo do vídeo, caso você queira alguma opção de investimento segura, que tenha uma boa rentabilidade e que seja fácil de você acessar, procure um Tesouro Selic, um CDB 100% do CDI, uma conta remunerada do Nubank, que são investimentos rentáveis, são seguros e que te entregam uma rentabilidade bem acima da conhecida poupança. Então essa era a mensagem que eu queria te trazer no vídeo de hoje, para te mostrar as consequências desse aumento da nossa taxa Selic, o 7º aumento nesse ano de 2021 e como que ela vai influenciar nos nossos investimentos e como que funciona, como que iria se comportar a poupança nesse novo cenário de Selic
a 9,25% ao ano. Então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais de como que funciona esse aumento de Selic e CDI, né, na nossa economia e nos nossos investimentos. E espero que você tenha entendido como que funciona a relação da Selic com a poupança e que você tenha entendido que agora a poupança ela tem uma regra nova de rendimento, né, com a Selic acima de 8.000%. A poupança rende em torno de 0,5% ao mês e, como você viu, a poupança ela passa a ser um investimento cada vez mais não atrativo ao seu investimento. Então, eu espero que você tenha entendido tudo que a gente conversou aqui ao longo do nosso vídeo de hoje, tá? E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo, né, como eu falei. Então é isso, deixa um comentário aqui embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal, manda esse vídeo para alguém que você conhece, que também tem uma dúvida no assunto, quer começar a investir e entender um pouco mais sobre Selic, CDI e poupança. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!